Oi pessoal! Tudo bem? Então aqui é a Camila e a Sara, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos nossos livros prediletos, Divergente. Esse livro que deu origem ao filme, que é um pouco mais famoso do que o livro. E o que eu gostaria de falar primeiramente é que os dois são muito bons. Essa coisa de tipo, o livro é melhor do que o filme. Nesse caso é uma exceção, porque o filme é tão bom quanto o livro. Claro. Claro que no filme tem várias partes que são cortadas, que tem no livro, não tem no filme, obviamente, mas é praticamente a mesma coisa. Sim, muitas coisas assim que eles explicam muito mais no livro, mas as adaptações que eles fizeram pro filme ficaram muito boas e algumas até ficaram melhores do que a do próprio livro. Então assistam o filme, leiam o livro, façam os dois, depois nos falem se vocês gostaram. Isso aí. Então, os Estados Unidos acabou e agora Chicago tá às ruínas. A história conta um pouquinho de uma personagem chamada Beatrice. Ela é uma menina comum, simples, que se veste simples, assim como todos os que fazem parte da facção que ela participa. O governo separou a cidade em facções, que cada indivíduo tem uma personalidade e ele vai se encaixar em uma das 5 facções, que é erudição, audácia, abnegação, amizade e honestidade. Então, isso aconteceu para criar uma paz entre Chicago, entre a cidade, e para que não haja conflitos. Então, separando a cidade em facções, em personalidades. Todos vivem em harmonia, assim. Uhum. E a todos os 16 anos, quando tu completa 16 anos, tu tem que fazer a escolha para qual facção tu quer. Se tu quer seguir na facção que teus pais estão, onde tu nasceu, ou se tu quer trocar. Uhum. E assim, tu faz um teste. Eles te fazem uma simulação. E nessa simulação sai o resultado. Se tua personalidade tá perto de qual facção. Mas mesmo assim, se tu faz o teste, tu ainda tem o direito de escolher. Então, por exemplo, se eu faço o teste e dou que eu sou erudição, eu posso muito bem pegar e escolher a audácia. Então não é bem uma coisa certa, mas ele te influencia bastante na escolha. Mas tem alguns casos que esse teste não funciona, que são os divergentes, que eles se encaixam em mais de uma facção, que é o caso da Trish, quer dizer, da Beatrice. Sim, só que isso não é muito aceito pelo governo, porque essas pessoas não são controladas facilmente. Elas não têm uma personalidade específica, então elas não conseguem ser controladas por simulações que o governo faz para controlar as pessoas e seus exércitos. Ela fez o teste, e nesse teste o resultado deu que ela pertencia a 3 facções. E ela é divergente, então ela não é uma pessoa muito aceita pela sociedade, pelo governo. Então isso teve que ser meio que em sigilo. Ela não pode falar pra ninguém, porque senão o governo vai lá e mata ela. Então ninguém pode saber que ela é divergente. Então ela tem que fazer uma escolha em qual facção que ela se adaptaria. Ela faz parte da abnegação. A abnegação é uma facção que ajuda as outras pessoas. Só que ela não sabe se ela quer fazer isso pro resto da vida. Então ela decide entrar pra audácia. A audácia é uma facção onde as pessoas se arriscam, onde as pessoas se aventuram. São as mais loucas. São as pessoas mais loucas, mais... Pulam de um trem, sabe? Que saem correndo, que é o que na verdade forma os exércitos de Chicago. Então assim, daí ela começa com o treinamento da audácia, né? Eles têm que fazer esse treinamento, daí tem uma lista de selecionados. Se tu não conseguir passar pelos testes para entrar na audácia, tu fica sem facção. E como ela era da abnegação, ela era muito fraca. Então ela era uma das piores da turma e ela, tipo, apanhava muito. E ela tinha que se esforçar muito para conseguir entrar dentro da audácia e não ficar sem facção, porque as pessoas sem facções não eram vistas muito bem Eles eram pelas outras pessoas. mendigos, assim. Mais ou menos, porque eles não podiam trabalhar, não podiam exercer nenhuma função, então eles tinham que fazer os cargos que ninguém queria. E eles, na verdade, eram ajudados pela abnegação. E nesse treinamento ela conhece o For. Livro For. Na verdade, o For é um dos treinadores dela. E ele ajuda bastante ela por causa da força e tudo mais, ele quer ajudar ela.
e ele acaba também sendo um divergente. Então eles têm uma coisa em comum. E ele quer ajudar ela pro governo não descobrir. Esse treinamento acaba, daí os que ficam sem facção são abandonados. Só que aí então o governo lança uma simulação para acabar com a abnegação, porque a abnegação está escondendo alguma coisa que eles querem. E que por enquanto ninguém sabe o que é, só o governo sabe. E eles querem roubar essa informação da abnegação. Destruindo ela. Tipo uma simulação que eles injetam nas pessoas da Audácia, mas como a Triss e o Force são divergentes, eles não entram na simulação. Eles não são controlados. E eles têm consciência do que eles estão fazendo, eles têm que fingir que eles estão na simulação também. Então eles fazem o possível para tentar acabar com essa simulação e acabar com a luta que está acontecendo entre a abnegação e a audácia. E fazendo isso, acaba coisas ruins acontecendo e algumas pessoas queridas morrem. Mas eles tentam inverter a situação e acaba derrotando a governadora. Só que no caso não dá 100% certo e eles acabam tendo que fugir. Com outras pessoas que ficaram junto com eles, umas não tão queridas quanto as outras, né? E na verdade é assim que termina o primeiro livro e o primeiro filme, quando eles estão indo pro... Eles estão indo pra amizade, na verdade. Eles estão indo pra amizade num trem, assim. Eles estão indo pra lá buscar ajuda, nova, de repente, posse de poder. Porque assim, o livro conta muito assim, o governo querendo controlar as pessoas. Conta muito essa história de poder e querer ficar em cima de todo mundo. E a gente não poderia ter opinião própria, a gente tinha que só seguir o que eles falam. Como perfeitas marionetes, na verdade. É isso que eles querem. Querem que as pessoas sejam perfeitas e perfeitamente controladas, né? Então é mais ou menos isso. O livro ele tem duas sequências, então, que é o Insurgente e o Convergente. Agora, ano que vem, vai sair o terceiro filme. Espero que seja muito bom. O segundo filme foi também bem emocionante. E assim, na minha opinião, assim, foi... Não vou dizer que foi melhor do que o livro, mas foi assim, muito mais emocionante. É porque no filme a gente vê o que acontece. No livro a gente tem que imaginar muita coisa. Como tem muita coisa de governo e disputa de poder e coisa, então não tem muita ação, sabe? Mas... E no filme eles colocaram bastante ação, então ficou bem interessante. Eles mudaram